Oi, sou o Jaque, sou um dos apresentadores. E só avisando que o cachorro tá muito louco, filho. Tá muito louco. O cachorro, ele ficou a porra do podcast inteiro latindo, filho. Eu não sei o que deram pra esse cachorro comer. Eu só sei que ele não para. Então estejam avisados. Também tem um chiado chato, porque nem eu nem a Luco hoje tem microfone. Então é isso. Se inscrevam caso vocês gostem da gente. Nosso estilo de conversa vai ser bem mais esse mesmo, bem TDAH. E a gente se perde bastante, depois volta, às vezes conclui, às vezes não conclui o bagulho. E é isso. Bom dia, galerinha da internet, sejam muito bem-vindos a este que é mais um dos 400 podcasts que existem de Aê! conversa genérica. E muito Uhul! bem, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou o Jaque, eu sou editor de vídeos, desenhista, do meu lado tá Profissão aqui. de vagabundo. Só vagabundo atua nessas áreas, já que é Exatamente, um vagabundo, como podemos ver. exatamente, Au, aqui do au. meu lado. Meu Deus do céu, eu não aguento mais esses cachorros, cara. Puta que pariu. Calma. Enfim, Do seu lado está a Lucoa. meu lado tá aqui. Linda, maravilhosa, esplêndida. Uma voz maravilhosa aqui, né? Maravilhosa de novo. E que está aqui pra acompanhar o Jaque, né? Pra ele não ser esquizofrênico, ficar falando sozinho. E eu estou aqui, eu desenho e faço skincare. É isso. É isso aí. Pra quem não sabe quem é skincare, foda-se, ninguém manda ser burro. Todo mundo sabe o que é skincare. Enfim, hoje nós estamos aqui com o cachorro também tá de fundo, galera. Esquece o cachorro, gente, pelo amor de Deus. Hoje a gente tá aqui para discutir sobre uma pauta muito recente, né, nos programas de televisão, né, os programas de televisão amam falar sobre isso, né, que é jovem, né, Realmente. jovem Jovem tem que acabar. adolescente. Jovem tem que acabar, mano, não tem nem como. Esses dias eu tava rodando o Twitter, né, e tinha lá a thread, né, descubra se você é semi-bissexual. Eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, que vontade de cometer um crime de ódio. O ponto de viver. Vontade de me desviver. Enfim, né? E hoje a gente vai falar de jovem adolescente, né? Porque eu não sei se deu pra perceber, mas eu e a Lucoa nós somos adolescentes, né? Infelizmente. A gente nasceu na pior época, vamos dizer assim, pra ser jovem e adolescente. Acho que ser adolescente é um pouco pior do que ser jovem hoje em dia. E pelos motivos que a gente vai apresentar aqui. A gente vai debater um pouco sobre quem é o principal culpado disso, né? Como a gente pode evitar a decadência da qualidade de vida geral da humanidade. Não que isso vai agregar de qualquer forma, né? Até porque quem faz o mundo não somos nós, são os altos empresários e os governantes, né? Infelizmente essas pessoas estão um pouco se fudendo pra gente, mas é interessante, a gente discute de qualquer forma, né? Realmente. Realmente. Exatamente. Bom, vamos começar falando, né, sobre uma coisa, né, que me fez pensar sobre esse assunto para início de conversa, que foi quando eu ainda estava tendo as aulas, né, a gente teve uma atividade de língua portuguesa, a gente tinha que ler vários artigos de opinião e um deles me chamou a atenção, né, que foi o de nem todo mundo precisa de um psicólogo, né. Foi escrito aí Realmente. pelo. Que atrocidade é essa? Foi escrito aqui pelo Danilo Lisboa, que aparentemente é um psicólogo, né? Ou seja, ele tá fazendo uma contrapropaganda da própria profissão dele. Eu acho ele burro. Mas enfim, né? Não Eu acho desmerecendo. que é pra eliminar a concorrência. Eu também acho, sinceramente, sendo bem sincero. Mas enfim, né? Não desmerecendo o trabalho dele, foi um texto muito bem escrito, ele realmente apresenta bons argumentos. Mas a gente vai. Quem quiser ler aí, o nome é esse, né? Porque todo mundo não precisa de um psicólogo. Quer dizer, nem todo mundo precisa de um psicólogo, né? E se você quiser dar uma olhada, pesquisa aí, né?
E é isso. Bom, acho que o principal argumento, né, é que esse. Caralho, foi um puta barulho agora. Enfim, esse texto foi escrito, deixa eu ver. ahn, Foi publicado há 2 anos atrás, né? Pelo que parece, tá aqui pelo site. 2 anos atrás era 2020. E foi uma péssima época, né? Pra ser publicado um artigo de opinião que fala justamente sobre isso, né? Porque a gente teve justamente a pandemia, né? A pandemia, cara, ela, tipo, uma geração que já tinha muito histórico de ansiedade e depressão, veio a pandemia que simplesmente agravou muito isso, né? Pessoas que era muito provavelmente de não ter problema, por passar por problemas de ansiedade e depressão, acabaram que passaram, né? Outras pessoas que já tinham acabaram piorando, né? Muito mais. Pessoas que tiveram Covid, muitas tiveram, além das sequelas físicas, tiveram sequelas psicológicas, que foi ansiedade social, ansiedade no geral. Algumas até pegaram depressão, outras ficaram traumatizadas, muitas coisas, enfim. Problemas em focar na escola novamente, né? Dificuldade no ambiente escolar, né? Sim, sim, com certeza. Voltar, é, voltar a estudar se tornou algo bem difícil, assim. Com E teve certeza. querendo ou não, muitos alunos não acompanhavam as aulas e, na minha opinião, eu como... Sim, eu era a nerdola. Eu acompanhei muitas aulas, eu acompanhava basicamente todas as aulas e o modelo das aulas eu achava que poderia ser melhor. Eu achei também que Muito foi pouco muito. conteúdo. Dando um contexto aqui, a gente é de São Paulo, tá? Porque teve estados que tiveram outros modelos já online ou nem tiveram. Então, só pra dar um contexto, a gente é de São Paulo. E a gente é escola pública, né? Porque a gente não é que nem certas pessoas, né? Mais avançadas aí financeiramente falando. E cara, eu fui uma das pessoas que praticamente não acompanhou, porque eu sempre tive problema de procrastinação. Vagabundo. Eu sempre tive problema de procrastinação. Isso se agravou na pandemia, né? Porque, né, primeiro que é um negócio online, né? O que já dificultava você manter um foco de qualquer forma, porque não tem que Desculpa. ficar assistindo aula e ter, né, várias coisas você fazendo no celular, obviamente. Você vai escolher outras coisas, principalmente se tratando de uma criança. E, e também, né, a estrutura foi muito mal feita, né? Porque ou se tornava um bagulho extremamente cansativo, né? Porque muitas pessoas falavam isso, né? Que eram aulas simplesmente que não agregavam nada, muitas vezes eram meia hora, 45 minutos de absolutamente nada, não aprendia nada e só ficava mais cansado, tá ligado? Sem falar que. E se falar no próprio formato, né? Que era, se eu não me engano, no ano passado, né? Eu acho que foi 3 aulas por dia, né? De 30 minutos, algo assim. Basicamente, era isso. E, cara, como é que você aprende alguma coisa com isso? Então, tipo, a gente teve um déficit de aprendizado que eles estão fazendo pesquisa e, mano, pra resolver isso a gente vai precisar de pelo menos 20 anos, tá ligado? Ou seja, praticamente 2 gerações aí, né? Pra recuperar o déficit. Inclusive, estão tendo teorias, né? Se vai ter ou não vai ter o quarto ano do ensino médio, né? Por conta desse déficit, né? Eu não acho que é necessário, até porque não é como se um ano a mais, um ano a menos fosse de fato fazer diferença, tá ligado? Mas ainda assim é uma coisa que prejudicou muito. Por exemplo, eu tô no oitavo, né? E tem muita coisa que já era pra gente ter aprendido, né? No caso, por exemplo, potenciação, porcentagem, por exemplo. E foram coisas que a gente teve que aprender simultaneamente com o conteúdo do oitavo, e juntamente com um pouco do conteúdo do sétimo. Então foi algo que, mano, tipo, não deu, tá ligado? Foi muito difícil de aprender qualquer coisa relacionada, principalmente a matemática esse ano. Tem várias outras coisas, outras disciplinas, né? Língua portuguesa. Língua portuguesa é mais interpretação de texto até o ensino médio, né? Então, nessa questão não teve tanto. Acho que o que sofreu em relação ao português com a pandemia foi mais a questão de as pessoas lerem, né? Assim, muitas pessoas relataram que muitas pessoas não sabiam escrever, muitas pessoas não sabiam ler, né?
Acho que quem foi mais prejudicado mesmo foi as pessoas que, quando iniciou a pandemia, estavam no 4º ano, né? Porque é meio que uma fase de alfabetização ainda, é a fase mais, acho que é o ano mais importante quando se trata de ler e escrever, né? Quando você está aprendendo ainda. Então eu acho que essas pessoas foram, né, pro 6º ano. Minha professora de português estava reclamando muito disso, né? Que as pessoas foram pro 6º ano e não conseguiam copiar a lousa direito, não conseguiam escrever direito, né? Não sabiam ler muito bem, né? Então acho que foi a pior fase, né? Realmente. Gostaria de acrescentar um pouco. Então, teve, assim, 2 anos, né? Sim. Foram 2 anos? Né? Foram Sim, 2 2 anos com um impacto que, infelizmente, prejudicou muito, assim. Tanto as pessoas no 4º ano, gente mais novinha também, que teve que ficar nesse meio tempo, até o pessoal que estava ingressando no ensino médio, chegou a pandemia e teve esse problema, né? 2 anos parado. Por que 2 anos parado? Porque, infelizmente, os alunos, a gente não tem a consciência da constância com a aula online. Isso foi o que quebrou, entendeu? Porque tentaram colocar na nossa cabeça 300 coisas para fazer na aula online. Por pensar, bom, a pessoa tá em casa, vai conseguir fazer, só que, tipo, não. Justamente por estarmos em casa, temos uma tendência maior a ter dificuldade em criar uma rotina e, né, e ser Exatamente. constante naquilo. É por isso que eu comentei, né, que aumentou muito o índice de jovens que são muito procrastinadores, né, justamente por causa disso. Porque quando você tá em casa, você não tem muita noção, tipo, você não tem o apoio de um professor gritando na sua orelha, você não tem muita noção de que você tem que fazer aquilo, um prazo de entrega, pá, essas coisas pra continuar. Sim. E, tipo, eles tinham que ter um cuidado maior nisso, né? Nessa questão de rotina, né? Constância, você ser focado naquilo, você separar um tempo pra você focar naquilo, porque isso, cara, alunos mais novos não vão focar muito nas aulas online e é uma questão de maturidade também, até tipo, eu não tô querendo dizer que eu sou igual a todos os alunos, não, cara, tiveram casos e acasos, eu tive muita dificuldade, só que durante as aulas eu passei sabe, a separar um pouco as coisas. Eu fazia um esquema de, tipo, eu assistia as aulas e após assistir as aulas eu já fazia um resumo das aulas. Isso me ajudava. Porque eu fazia os resumos no meu conforto, assim, tipo, vendo vídeo, ou escutando música, ou fazendo resumo na cama. Tipo, é difícil. Só que eu tinha esse compromisso comigo mesma pra acompanhar as aulas. E nenhum aluno foi obrigado a ser assim. Ninguém é obrigado a fazer o que eu fiz. Só que eu tô falando a minha experiência, o que eu fiz. Muitos alunos tiveram problema como internet em casa, falta de internet. Muitos alunos não tinham o próprio celular, tinham que usar o celular dos pais, né? E assim, dificilmente os pais vão ficar dando celular, né, pro filho, assim, cara, no aula online. Professores que não conseguiam entender essas coisas básicas de falta de internet, de falta de material. E outra coisa que eu achei que pesou muito nos pequenos, a falta de paciência das mães com a atividade. As mães, quando elas tentam, eu vi diversos casos, eu não consigo trazer um conceito aqui, uma prova, mas se você pesquisar, eu não sei se você viu já também, eu vi muitos casos assim das crianças traumatizadas com as mães, ensinando as coisas pra eles, porque elas não têm paciência. É
culpa delas, em partes, assim. Eu sei que a mãe tem que né, lavar louça. Pode falar. A gente entra em outra coisa também, né? Porque, tipo, é aquilo que você disse, né? A questão de você não ser tão procrastinador, você acompanhar as aulas é muita questão de maturidade. Mas aí a gente pensa nas pessoas menores, né? Dos 6 pra baixo. Cara, são pessoas que não tem como ter essa maturidade, tá ligado? E aí você pega... Isso daí seria, teoricamente, trabalho dos pais, tá ligado? Exatamente. E é como você disse, tem muitos pais que simplesmente não tinham essa paciência, muito menos vontade, né? De ter esse tipo de auxiliar o filho, né? A fazer as aulas online ou até mesmo ajudar, né? Realmente. De tipo assim, eu não. É um assunto delicado, assim, pra parar pra pensar. Porque quando se é pequeno, as palavras fortes causam mais impacto. Vamos ser sinceros. Com certeza. As Porque você mães, não tá acostumado com aquilo. realmente não tá acostumado. É que algumas tem mães que, tipo, por causa de toda a pressão de cuidar da casa, ou até mãe que trabalha, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que aturar o marido sentado no sofá falando sobre o jogo do Palmeiras. É muita pressão, entende? E algumas mães, assim, tipo, o filho pega, mãe, me ajuda nessa atividade, me ajuda a acompanhar, eu não tô conseguindo entender. Aí pega, senta com a falta de paciência já com o menino e grita, você não tá conseguindo fazer isso? Você prestou atenção na aula? Faz de novo. Não, tipo, você não vai dormir até a gente não conseguir fazer essa atividade. Entende? É muito disso, sabe? É muito forte pra criança. Isso, a mãe, ela não é obrigada a ensinar, a ter o papel de professora. Não é obrigada. Mas a mãe precisa entender. Mas a mãe tem que ter o tato, né? Ela tem que ter um pouco de delicadeza, né? Não que todas as professoras do maternal, do prezinho, sejam delicadas, mas, porra, é o trabalho da mulher, da professora. Assim, Realmente, você já viu um professor homem de prezinho? Me responde, você já viu? Você já teve aula? mas isso daí a gente entra outra questão, né? Que é muito por causa do... Tipo assim, as pessoas não... É muito por causa da bestificação dos homens, mas eu não quero entrar nesse mérito. Não sei se tem muito lugar de fala nisso. Então, Não. Assim, segundo ano do ensino médio, assim, eu vou pro ano que vem pro terceiro, mas pro final de setembro eu tive aula com um professor de filosofia. Eu vou me estender muito, mas eu só quero comentar isso rapidinho. Tive aula com um professor de filosofia e ele estava sendo estagiário e ele me explicou, Jaque, você sabia que as escolas não aceitam professores homens para dar aula pro prezinho, assim, primeiro, segundo ano? É justamente sobre isso que eu vi uma reflexão sobre isso, né? Porque, por exemplo, é muito por causa que eles... É muita visão da sociedade, né? Por causa que o homem, ele é necessariamente pedófilo, entendeu? E a mulher, ela... Não é nem questão da pedofilia, já que não é nem questão do absolutamente o cara é pedófilo. Não é questão muito disso. É que, tipo, como é difícil falar essa frase. Mas é assim. Não precisa ter papo na língua, mana. Só se solte, a gente tá... Delicadeza. Vamos, é isso. Mas você não acha que se um cara, ele teve... Mas você não acha que se o cara, ele chegou no ponto de fazer pedagogia, fazer a especialização pra dar aula pra criança, ele já não vai ter essa paciência? Porque, mano, tem muita professora mulher mesmo que não tem paciência. Eu sou traumatizado com uma professora que deu aula pra mim no terceiro ano. Existe realmente, mas que, tipo, ele falou que não é comum. Não existe 0 homens que fazem a área de pedagogia, que fala? É pedagogia, né? Pedagogia.
Sim, pedagogia e se fazem, a escola não aceita. De jeito nenhum. Então por Não, isso que não ninguém existe. faz. É, por isso que ninguém faz, mas tipo, não. Aí entra num certo preconceito. Ele falou, por que, que um homem não pode, né, Sim. dar aula? Aí ele entrou em questão de tipo, é porque o homem, ele tem uma voz mais forte, talvez ele não saiba lidar com criança. Ah, é porque tem a questão de tipo, é muito fácil uma menina falar que tipo, o professor me olhou torto. Ah, pronto. O cara vai ser linchado, vai ser jogado na vala. Então, esse assunto eu não tenho muita propriedade para falar. Eu ouvi isso do meu professor de filosofia. Eu não sei falar com precisão, mas eu achei esse assunto muito interessante porque realmente na minha infância eu nunca tive um professor homem assim, de É, tipo, primeiro, segundo ano, nunca tive. eu também não tive. Eu só tive no. Acho que só a partir do segundo ano, eu acho. Não, acho que desde o primeiro eu tive só um professor de educação física. E só agora, acho que a partir do sétimo, que eu fui ter mais professores, né, homens. Mas realmente, Uhum. desde o primeiro pré, né, que você começa já na sala de aula, nunca tive um professor homem, né. Mas isso é uma questão muito complicada mesmo, né. Eu acho que de fato os homens, eles são tem uma tendência. Tipo, isso é biologicamente, os homens são bem menos delicados do que as mulheres. Tipo, as mulheres, elas evolutivamente falando, elas evoluíram pra ser mais atenciosas com crianças, ser mais. Tá ligado? Só que a gente entra muito Uhum. naqueles argumentos de gente mais conservadora, gente mais de Sim. direita, daqueles caras lá que faz vídeo de de masculinidade, que eles levam muito esses argumentos mais uga-buga. Então, assim, na minha Sei. opinião, eu acho que assim, desde que a pessoa ela tenha a formação para isso, eu acho que ela deva exercer eu acho que ela deva exercer essa profissão. Ponto. Eu acho que a única exceção é no caso de ginecologistas homens realizando consultas para mulheres menores de idade, principalmente virgens. Aí já é uma exceção que eu abro. Eu acho que nesse caso não deveriam ter homens atuando. Eu acredito que, tipo, se a menina é menor de idade, não. Realmente, não. Tem que ser mulher. E no meu ponto de vista, se não for, se for maior de idade, acredito que se for um ginecologista homem, é obrigatório ter uma enfermeira na sala, sim, é obrigatório, na minha cabeça. Isso faz sentido, né? Eu acho É, que é importante. assim, eu acho que na questão da mulher menor de idade, principalmente virgem, eu acho que é muito mais pela questão da delicadeza. Porque a É, realmente. gente. Só que assim, é muito. Só que assim, você colocar uma terceira pessoa, né, na sala, você cai muito naquela coisa que eu falei, né? Você assumir que absolutamente todos os homens não têm controle sobre si mesmo e que ele estudou, tipo. E que um homem ginecologista estudou, tipo, 15 anos da vida dele vendo, vendo xereca cheio de musgo, feio, atendendo velha pra daí quando chegar alguém ele abusar, tá ligado? Lógico que já existiram casos, existem muitos casos, né, de ginecologistas que abusam, né? Não Inclusive pode teve. generalizar, né? Exatamente, não dá pra você generalizar. Mas é um Eu assunto muito acho também que complicado. deveria ser uma escolha. É, pronto. Se a mulher quer uma É verdade. mulher, que vão com a É mulher. verdade. Se ela não vê problema em ser um homem, então tudo bem. Eu acho que, tipo, a questão é você não julgar a mulher por dar preferência para uma ginecologista mulher. Com Esse é o certeza, ponto. com certeza, com certeza. Acho que esse é o essencial. Ah, se a mulher for menor de idade, mulher, Mulher. automaticamente. Agora, se ela for maior de idade, se ela quiser escolher uma mulher, que ela escolha. Se ela não vê problema num Só homem, que também não aí tem a gente problema. também tem que entrar em outra coisa, né? Que a gente tá no Brasil, a maioria das pessoas usa o sistema único de saúde e as pessoas, e às vezes falta profissionais, né? Na área. Sim, Aí eu exatamente. acho que também cabe, né? A pessoa. Acho que pelo menos a pessoa poder escolher se quer ter uma terceira pessoa na sala ou não. Né? Acho que também podia ter isso, Uhum. nesse caso.
Mas enfim, né, vamos... Nossa, onde a gente tava que a gente foi pra esse assunto? Onde a gente tava falando, eu tava falando sobre como a falta de paciência ficou nos pitititinhos. Ah, é verdade, verdade. E o cachorro ali, Então, ele quer participar. vamos participar. Deixa eu tentar finalizar aqui. Eu queria procurar. Nossa, eu lembro nitidamente de ter visto um caso de menino falando que não, minha mãe não tem paciência. Muito obrigada, professora, por me ensinar. Que a minha mãe fica muito brava. Nossa, um áudio de cortar o coração, sabe? Eu não Será que sei. não é fake também? Pelo amor de Deus. As crianças não iam ser tão ruins assim pra criar um fake, já. Que para de ser ruim, bicho. Pelo amor Pô, de meu, tá na Deus. internet. Eu não confio em tanta coisa assim, em tudo que sai da internet, tá ligado? Mas tudo bem. Não, mas eu acho que é realidade. Eu não duvido nada. Mães, vocês são maravilhosas, só que às vezes vocês inconscientemente deixam seus filhinhos pitititinhos. Com certeza, com certeza. Eu Nossa, também queria falar um pouco de como, às vezes, né, de como a escolha errada de um profissional na área da pedagogia pode traumatizar uma criança pro resto da vida, né? como assim? Voltando Explica nesse melhor. mérito. Não, porque assim, né, uma vez eu tinha uma professora de... Acho que tive duas professoras que foram extremamente marcantes no quesito negativo, né? Que realmente foram meio que traumas assim que eu tive. E foi uma professora de educação física, e graças a Deus ela aconteceu no pior ano da minha vida, cujo eu não lembro absolutamente nada. Eu só lembro que de alguns momentos, né? Alguns flashes de momentos que foram meio marcantes, e outra que eu tive no terceiro ano, né? Que foi a... Nossa, até lembro o nome dela, não vou falar, né? Porque exposição, né, rapaziada? Mas enfim. Expõe. Não Tô posso, zoando. boa. Ela é amiga da minha irmã. Enfim. Sem meme essa parte. Aí eu tava no terceiro ano, né? E eu sou uma pessoa que eu sou suspeito de TDAH, né? E eu sempre fui uma pessoa muito mais zen, eu sempre fui uma pessoa muito mais lerda, muito mais procrastinadora, muitas vezes. Uma pessoa assim que eu sou muito difícil assim de processar a informação. Agora, isso já é hoje em dia que eu já sou uma pessoa assim com o cérebro totalmente desenvolvido, né? Não totalmente, né? Porque né, dizem que o cérebro humano está totalmente desenvolvido depois dos 20, né? Aproximadamente. Agora você pensa numa escala de uma criança do terceiro ano, tá ligado? E eu lembro, tá ligado, de um terceiro ano ser uma pessoa assim que eu copiava muito devagar a lousa, né? Tipo, era muito difícil nas aulas, né? Eu sempre terminar de copiar a lousa. Eu era uma pessoa extremamente No terceiro sensível. ano? No terceiro ano. Acho que eu tinha Sei. 9 anos. Ok. E daí, sabe, eu era uma pessoa extremamente sensível, né? Porque, né, eu tinha uma sensibilidade muito maior, né, por causa dessas coisas e pá. Eu era uma pessoa muito zen, muito lerda, né, muito por conta da suspeita de TDAH. E ela era uma professora, assim, que ela era aquele tipo de professora que às vezes ela esquece que ela é professora, que ela tá dando aula pra criança, e ela acha que ela é tenente do exército, tá ligado? Ela é aquele tipo de professor que grita, que xinga, que, sabe, fala em tom forte Nossa, que sempre. coisa maravilhosa. É aquela professora, sabe, que não dá a devida atenção pros alunos, que acha que os alunos, eles são todos iguais, que a gente aprende tudo igual, sabe? E eu via uma marcação em especial comigo, né? E era uma coisa assim que era duplamente fazia pressão em mim, porque como eu já falei, ela era amiga da minha irmã, né? Ela tinha um contato muito até que forte com a minha família, né? Então eu meio que me sentia meio que na obrigação de nunca questionar nada, de nunca falar nada, né? Principalmente em questão, tipo assim, falar assim, professora grita muito, professora é muito grossa.
porque ela era, né? E o método de ensino dela, às vezes, sabe, às vezes ela fazia questão, assim, sabe, de às vezes jogar na cara, falar assim, olha, como parte da sala é burra, como parte da sala é, tá ligado? Que nem aquela mulher lá, a diretora do filme da Matilda. Louca. Ah, é quase isso. Nossa, dá pra colocar assim, pau a pau. Eu diria que a diretora do filme da Matilda, ela é tipo essa mulher, só que um pouco mais exagerada, tá ligado? Quando você vai fazer um personagem de alguém, daí você exagera alguma característica, é tipo isso. E, cara, e daí foi chegando, e isso me misturou com muitos outros problemas que eu tava tendo em casa, né? Porque meus primos, eles sempre foram pessoas mais, tipo, bem, sabe, de zoar, tá ligado? Só que eu era uma criança, porra, eu não sabia o que era zoeiro e o que não era. Então eu levava muitas coisas pro coração. Isso ia juntando com as coisas da escola, com o fato de eu ser mais tímido, né? De eu não ter tantos amigos, pá. E foi juntando. E no final do ano eu já era uma pessoa assim totalmente diferente. Eu nunca fui aluno de tirar nota baixa. Acho que nem nessa época eu chegava a tirar nota baixa. Só que eu comecei a cair no rendimento, eu comecei a entregar menos as lições, porque eu realmente comecei a ficar com um pouco mais de raiva, eu realmente comecei a ficar um pouco mais de remorso, ao mesmo tempo que eu ficava muito traumatizado com esse professor. Eu lembro que teve um dia que mano, foi um dia assim que foi meio que a gota d'água, tá ligado? Tipo, ela tinha passado uma atividade que era pra pintar uns bagulho. Eu não lembro exatamente o que era, eu acho que era uma vaca, um violoncelo e um piano. Não lembro. Eu sei que eram três coisas que davam facilmente. Atividade incrível. Sim, era alguma coisa tipo relacionada a artes, alguma coisa. E daí, eu só lembro que eram três coisas que se dava pra se pintar de marrom. Também não lembro muito bem. E daí eu pintei as três coisas de marrom, né? Porque foi o que eu associei na hora. E nossa, ela chegou e falou: Nossa, que bosta, você pintou tudo de marrom, puta que pariu. Não, obviamente ela não falou isso, mas tipo. É como se suou pra mim na época como se fosse isso. E daí eu já todo triste, né? Aí ela começou a falar alguma coisa que eu não lembro, só lembro que ela falou gritando alguma coisa pra mim, eu tava copiando a lousa. E ela dando algum sermão, eu acho que era porque tipo, eu tava copiando a lousa ao mesmo tempo que eu tava fazendo outra coisa, né? Porque eu tava muito atrasado. E daí ela gritando, aí ela falando tipo assim. E ela ela gritando, ela falou: Você tá me ouvindo? Porque eu tava copiando, eu respondi puto assim. Lógico que eu tô te ouvindo pra quê, eu sou velha, filha da puta? Eu chorando Eita, já, mano, eu tava todo. Nossa, tava muito mal, mano. Eu já tava com dor de cabeça, tava chorando, pá. Ela ainda me bota pra fora da sala, chama a diretora, eu conversei com a diretora, tá ligado? A diretora ainda fala: Ah, assim mesmo. Aí eu falei: Não. Não. Ó, vai ter que ser hospedado depois da edição. Puta que pariu. Me lembra. Vai ter que ser hospedado. Não, ela é assim mesmo, enfim, mas tudo bem, né? E daí a outra foi, acho que foi no sexto ano, eu acho. Professora de educação física. E eu não sei, eu só lembro dela ser exatamente nesse naipe, ser meio tenente do exército, gritar. O meu sexto ano era uma época que, principalmente, né, porque eu tava trocando de escola, então eu já sou uma pessoa que tem muita fobia e ansiedade social, então era começo de ano, né, principalmente. Então, cara, já era um momento muito que fazia muita pressão em cima de mim, né? E ainda eu nunca. Inclusive, isso daí me traumatizou da educação física, né? Eu lembro que depois disso eu nunca mais consegui participar das aulas de educação física, não consigo até hoje em dia. Porque ela, tipo, cada movimento que eu fazia tava errado e ela gritava, chamava atenção, e daí as pessoas olhavam, uns davam risada. Eu tava Então, fazendo tipo, terrorismo com você. Exatamente, então, tipo, eu sou até hoje meio traumatizado com isso, então hoje em dia eu não consigo mais, tipo, tem vergonha de praticar esportes. Ei, você tem alguma história de professor que traumatiza? Bom, deixa eu lembrar. Ah. Bom, quando em um certo determinado momento da minha vida, eu mudei de lugar, assim. Eu fui estudar em outro país, né? E nesse outro país Ui. era Santa Cruz.
Fui estudar em Santa Cruz, numa escola lá, e a língua deles era castelhano, enfim. Quando eu tava nessa escola, tinha um professor de filosofia que me traumatizou um pouco, assim. Por quê, Michele? Bom, porque assim, eu mal chego na escola falando português, né? Do Brasil, uma língua desgraçada, né, gente? Língua bosta que a gente fala. Mas infelizmente eu nasci aqui e eu falo português. Eu acho tão bonitinha a fonética da nossa língua. É horrível. Aí eu, por falar português, eu era um pouco motivo de piada desse professor, assim, de verdade. E eu mal cheguei, ele já começou a pedir um monte de coisa pra mim fazer, assim. Não, mas tipo, pra você mim. foi estudar em outro país, você não fazia ideia da língua, nem inglês, falava. Não, era um projeto muito maravilhoso dos meus pais, assim. Outro dia eu entro nas detalhes. Mas eu cheguei lá sem muita noção das coisas, sabe? Cheguei lá. Mas você aprendeu com o tempo, só me dá esse spoiler, só pra eu ficar muito. Fiquei 11 meses lá, voltei pra Limeira, né? Eu aprendi porra nenhuma, de verdade. Eu viajei no meio da pandemia, então meio que a gente viajou e puf, começou um desastre chamado pandemia. Foi o momento mais traumatizante da minha vida. Vocês pensam que a pandemia foi ruim pra vocês? Imagine eu que passei a pandemia fora do Brasil. Uma linguagem que você não fazia ideia de como falar. Uma linguagem que eu tava aprendendo à base do ódio a falar, mais ou menos, entre as coisas. Pensa aí, galerinha. Seria muito bom, né? Nossa, É uma boa história pra contar pros amigos, seus amigos questionarem sua saúde mental. Então, bom, eu sofri, assim, eu não sei se isso é xenofobia que fala, né? Não sei se eu me enquadro nisso por ser uma brasileira num lugar que tinha, tipo, 0 alunos brasileiros, mais ou menos. Eu lembro de ter visto 2 brasileiros lá, só. E eu tive um pouco dessa pressão ferrada com esse professor. Tipo, eu tive 3 aulas semana presencial naquela escola, aí já entrou aula online, entendeu? Eu acompanhava a aula online na base do ódio, entendendo merda nenhuma. Eu meio que passei, tipo, a pandemia teve 2 anos. Eu passei 1 ano da pandemia estudando online em outra língua, mas e até julho, porque naquela escola lá em Santa Cruz, eles desistiram das aulas, eles passaram todos os alunos, então meio que tipo, o meu 9º ano, ele não existe já aqui. Eu não tenho 9º ano aqui no Brasil. Pensa só, aqui no Brasil eu fiz o 6º, 7º, 8º, 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio. O meu 9º ano não existe. Não existe. Mas você não vai ter que correr atrás disso no futuro, né? Tipo, se você quiser um emprego, por exemplo. Você pode ficar assim, né? Eu, no meu histórico escolar, tenho feito que eu fiz o 9º ano. Porque, tipo, então como é eu de boa, disse, então é de boa. era escola particular que eu estudava lá. E eles meio que... Eles só suspenderam as aulas. Não. Acabou. Parou com a palhaçada. Parou com a piada. É isso. Eu não tive 9º ano. Eu tive metade. Eu tive uns 5 meses de 9º ano. Essa é a minha história. Eu fiz o 1º ano do ensino médio aqui, né, no Brasil. E o 2º ano é isso. Só que tipo, no meu histórico escolar tem feito que eu tenho o 9º completo. Só que, tipo, eu não tenho. Na minha cabeça, não. Não tenho. Eu não fiz o 9º ano. Não existe o 9º ano. Juro. O 9º ano é o efeito Mandela. É o furo no espaço-tempo. Nossa, o que você aprendeu no 9º ano? Não tinha nada, não aprendi nada, não tive no 9º ano. Eu acho que o meu maior segredo escolar é que eu não estudei o 9º ano. Eu só pulei um ano. Eu acho isso incrível, eu acho isso a coisa mais diferente da minha vida. Eu vou contar pro meu filho. Você acredita que a sua mãe, essa danada, não tem 9º ano? Legal, né? Incrível. Então, meio que experiência de professores ruins eu só tive mesmo
em outra língua, em, em uma pressão meio ferradinha, assim, né? Eu acho que eu me impactei muito, assim, sabe? Com a forma como eles falaram comigo chegando lá. Talvez eu tenha chegado lá errada, não sabe? Só falando português e falando um castelhano meio envergonhadinho. Talvez. É, porra. Educação, né, gente? Empatia. Eu acho que faltou um pouco de empatia, sabe? É importante a empatia. É isso mesmo. Não quero entender muito sobre esse passado. Outro dia eu conto em off. Beleza, beleza. É... Então acho que, cara, então é isso, mano. A gente tem que contratar bons profissionais. Acho que tem que. Acho que todo professor devia passar por um psicotécnico, né? Principalmente pra dar aula pra criança pequena. Pra não acontecer exatamente que nem aconteceu comigo, né? Uhum. Né? Acho que você devia processar essa professora. Ah, cara, o pior é que assim. Normal. É que assim. 2020 eu já não lembro nada. 2020 pra baixo eu não lembro de quase nada. Tipo, quase nada. E 2017 muito menos ainda. Eu só lembro dessas coisas assim que aconteceram, tá ligado? Tanto que as amizades que eu fiz em 2017, eu tenho muito mais lembrança delas, tipo, depois, tá ligado? Foi uma, no caso, mas tudo bem. Mas. Olha lá, o isolado sem amigos. Não foi culpa minha, tá bom? As pessoas que não gostavam de mim. As pessoas não entendiam o meu estilo de vida. Eles não, eles não entendiam. Underground tem que estar sozinho mesmo. Mas enfim, vamos voltar no assunto de jovem, né? Porque a gente distanciou um pouco, né? De jovem, adolescente, enfim. A gente se distanciou. Não, mas eu acho que tudo isso serviu pra gente falar um pouco sobre a tal da geração da ansiedade, né? Não sei se você já ouviu falar esse termo. Já ouviu falar esse termo, Nico? Nunca ouvi falar esse termo. Eu já ouvi algumas vezes de alguns youtubers, ou de alguns jornalistas, do meu professor de ciências, eu acho, né? Que é porque, basicamente, né, a gente vive, né, numa geração onde se você é adolescente, praticamente você tem ansiedade, tá ligado? Pode ser num nível mais baixo, pode ser num nível mais alto, pode ser extremamente frequente, pode ser nem tanto, mas a algum grau você tem ansiedade, tá ligado? Se você nasceu depois dos anos 2000 praticamente, até mesmo antes, então é muito complicado, né, essa geração. E até por isso que eu acho muito, um pouco tanto quanto negligente, eu acho que é a palavra certa, para esse autor, né, que escreveu isso. Porque a gente teve tanta coisa que a gente passou, né, a gente pegou muita coisa da internet, né, ou mais pandemia. Então eu acho que é um tanto quanto babaca, talvez, ele chegar e falar assim, nem todo, o povo tá indo no psicólogo de frescura, tá ligado? Ou senão, a gente não tem que conscientizar porra nenhuma, não. Você tem esse artigo ainda? Oi? Você tem esse artigo ainda? Tenho, quer que eu te mando o link? Você quer que leia? Link. Não. Seria legal eu ler. Eu gostei do tema. Desculpa interromper. Pode Não, continuar falando. Depois eu te mando, então. Aí, né, tipo, aconteceu todas essas coisas. E, cara, eu acho que, assim, as duas grandes culpadas, né, pra a tal da geração da ansiedade é, com certeza, a pandemia e principalmente a internet, né? Porque você tem muitos casos de ansiedade antes, né, da própria pandemia. Principalmente em 2015, eu acho que foi a época que começou a ter internet, assim, em basicamente todo lugar do Brasil, né? Eu lembro que meu primeiro contato com a internet foi em 2015, 2016, basicamente, quando eu comecei a consumir internet. Eu devia ter uns 7 anos por aí. Então... Eu nasci vidrado nessa merda. Basicamente. E você vê que a tendência, você começa... Tipo, quantos anos mais ou menos você teve seu primeiro celular, tablet, computador, qualquer coisa? 12? Uhum. Então, aí você vê que a tendência é meio que, tipo, quanto mais nova a pessoa, a partir dos anos 2000, tipo, mais cedo ela tem um dispositivo. Tipo, eu já tive com uns 7 anos, né, foi um tablet bem cabué, como eu já tive. E eu tenho um primo de 3 anos,
e ele joga Free Fire. Ai, que benção, gente. É isso. Legal, né? Um jogo de tiro, né? Cheio de skin sexualizada, né? Um jogo onde, inclusive, estranhos, né? Acabam falando com você, né? Tudo bem. Né? Assédio, né? As mulheres jogadoras. Com certeza. Só por experiência própria. Você já foi jogadora de Free Fire? Já. Eu tive essa época. Ah, não, não posso nem te julgar porque eu também já fui bem jogador de Free Fire mesmo. Já. Acho que era. Quando o jogo tava estourando, acho que era tipo 2019, 2018, por aí. É triste, né, mano? Só jogo pra caralho. Se puder repetir um pouco. Horrível esse jogo, horrível. Assim, as pessoas jovens. Eu vou meter o papo boomer agora. Deixa ele. É necessário as pessoas entenderem que sim, o excesso de rede social faz mal. Com certeza. É isso, esse é o ponto. É importante entender que faz mal. Você, tipo, poxa, os caras que desenvolvem as redes sociais, você vê, se você pegar pra ler, eles deixam os filhos deles restritos, assim, de um tempo sem internet. Mano, eles, por qual motivo os caras que inventam essa merda deixaria os filhos, assim, por umas horas sem internet? Porque esse negócio foi feito pra ser viciante. O negócio tem o intuito de ser viciante. Sim. Tanto que você É vê, isso. né, pessoas que, tipo assim, por exemplo, eu sou muito... Por exemplo, eu não sou muito de acompanhar rede social, né? Eu sempre fui muito vidrado no celular, enfim. Muito por causa de jogo, por causa de assistir coisa e tal. Mas você vê que, mano, pessoas ficam, tipo, 24 horas por dia no celular. Não é, tipo, assistindo coisa, não é, tipo, jogando. É, tipo, é rede social, é, tipo, scrollando no Instagram, scrollando no Facebook. Tipo, só velho usa Facebook, mas enfim. Twitter, etc, cara. Então, tipo... Twitter tinha que ir pro inferno. Twitter tinha que explodir, mano, é isso. E, tipo, o Instagram, principalmente, né, acho que é o mais prejudicial, porque... Todo mundo que tá naquela porra vende uma vida perfeita, vende o corpo perfeito, vende o produto perfeito, sabe? E isso daí é extremamente não saudável pra uma adolescente, principalmente, né? Tipo, porque se aquela pessoa não se adequa naquele padrão que tá sendo mostrado como perfeito, como ideal, aquela pessoa vai ficar mal, a autoestima dela vai abaixar, consequentemente a ansiedade também ela vai piorar. Então são coisas assim que foram meio que escalando, né? Principalmente a partir de 2015, que foi quando a internet e os dispositivos móveis no geral ficou mais acessível, né? Uhum. E daí quando teve a pandemia foi tudo junto, foi pandemia, foi a explosão das redes sociais no geral, né? Porque daí as pessoas começaram a ficar 100% vidradas nas telas, né? E isso aumentou e pra caralho, tá ligado? Por isso que a gente teve esse surto, né? E as mais afetadas, né, provavelmente foram as mulheres, né? Principalmente na questão da autoestima e ansiedade, né? Que são pessoas que Sim, são é um pouco mais difícil, frágeis. sim. É difícil colocar na nossa cabeça que aquilo lá não é real. Não, a menina que você acha que tem uma vida perfeita, ela não tem uma vida 100% perfeita. Até pode ser, mas existe uma frase que eu gosto muito. Corpo no abismo, coração no paraíso. Mas existe a outra versão dessa frase. Corpo no paraíso, porém o coração está no abismo. Ou seja, você tá no paraíso, entre aspas, mas o seu interior tá abalado. Eu não sei se eu concordo 100% com essa frase. Porque, tipo, desculpa te interromper. É porque eu acho que, assim, você precisa ter aceitação, né? Primeiramente, né? Sobre você precisa ter autoestima. Então, eu não sei se, tipo, a pessoa ela ser totalmente
tipo, ela não ligar pra aparência dela de qualquer forma, tipo, não, lógico que não ligar demais, assim, tipo, não ser paranoica, Isso, quer não dizer, é isso, eu tô querendo. ela não tomar cuidado, assim, sabe, ela não se observar, às vezes ela ser meio, eu não sei se isso faz com que ela seja uma pessoa melhor espiritualmente falando. Não, não é isso que eu tô querendo dizer aqui. É que, tipo assim, é diferente, as pessoas são diferentes. O diferente é, todo mundo tem o seu diferencial. Só que tem meninas que elas querem ser iguais a um perfil que ela viu no Instagram, assim, elas invalidam o que elas são. Entende isso Ah, que eu tô querendo sim, dizer? sim, nesse caso, Elas é. se diminuem. Elas. Eu tô querendo dizer que, tipo assim, é que ninguém é que ninguém pode estar 100% bem como você pensa. Aí você sente mal, nossa, essa pessoa tá feliz, não sei o quê. Ela tem isso, não tem nada. E, Se eu porra, fosse por que assim, você eu não seria pode ser? feliz. Se eu fosse assim, eu seria feliz, entende? Sim, Tipo, você precisa ter mais seu coração no paraíso, você precisa ter mais a sua mente calma, entendeu? Você precisa sim. ver que não precisa estar no 120 todo momento, entendeu? Nossa, também o excesso da produtividade anda prejudicando as pessoas também. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu não fiz isso, não fui produtivo, eu sou um lixo, não sei o quê. Então, é tudo extremo. Tá tudo muito no extremo. As pessoas esquecem de parar, respirar e se acalmar. Cada um tem seu tempo, entendeu? Com certeza. É difícil para as meninas mais novas também. Mas eu também. Mas eu tenho 20 anos. Problemas técnicos, né, rapaziada? Então, gente, comparação, né? É um Exatamente. problema que muitas meninas jovens têm, né? Ó, não querendo dizer que homem não se compare, não fica mal também, né? Acontece Só bastante. que acontece bastante nos dois lados. Só que eu acho que mulheres são muito mais sensíveis a isso, porque eu acho que existe uma doutrinação não tão direta assim, meio que indireta, da mulher, ela sempre tem que ser bonita, tem que ter o corpo perfeito, tem que, sabe, ser isso, ser aquilo, senão ela não vai arrumar ninguém, senão ela vai sempre ser sozinha, entendeu? Porque a lógica da sociedade é que o cara, ele. O cara ele tem que ser rico e a mulher tem que ser gostosa, entendeu? E é isso. Tipo, personalidade não conta, entendeu? Todas as mulheres precisam se abraçar e falarem, nós somos umas gostosas. Com certeza, com certeza. Porque no final, mano, não existe corpo perfeito, tá ligado? Porque, tipo, isso varia muito de pessoa pra pessoa, de gosto pra gosto, sabe? Sempre tem gosto pra tudo. E mesmo, tipo, a sua vida também não precisa girar em torno disso. Você não precisa girar a sua vida, se preocupar em sempre agradar alguém, tá ligado? E, tipo, meio que foda-se, tá ligado? Você tem que fazer sua própria vida e você agradar ou não uma pessoa vai ser consequência, tá ligado? Não sei se Sim, tá certo. Enfim, faz né? sentido. Enfim, né? Mas mesmo assim, né, o Instagram foi um grande agravante pra isso, que sempre foi um problema, né, que as mulheres passaram, só que o Instagram ele veio e fudeu tudo, né? Ele é tipo você colocar uma espécie em um outro ecossistema, tá ligado? É tipo, é óbvio que aquilo lá vai mudar completamente. E uma analogia que eu gosto de usar bastante, né, em relação a tudo isso que a gente tá vendo na internet, é uma analogia que, tipo, é como se a gente, nosso corpo, né, nosso cérebro em geral, fosse um hardware muito antigo para um software, né, que é essa nossa realidade muito novo. Então, por exemplo, é como se esse software fosse um software que necessita de, sei lá, 200 gigabytes de RAM para funcionar e a gente tivesse só 2 gigabytes de RAM, tá ligado? Tipo, é,
é uma realidade que a gente está extremamente despreparado. Nosso próprio problema, muito problema com insônia é a prova disso. Porque, por exemplo, o ser humano, né? Ele Tem que evolutivamente. dormir. Exatamente, tem que dormir. E a gente evoluiu justamente para isso, né? Tipo assim, no dia tem luz. A luz, ela faz com que a gente fique acordada. Principalmente a luz azul, porque a luz azul é muito presente, principalmente por causa do céu. Só que quando fica noite, não tem mais luz, principalmente a luz azul. Então a gente dorme, nosso cérebro evoluiu assim. E o que acontece hoje em dia com a luz elétrica, com dispositivos eletrônicos, etc? É luz toda hora, é luz assim, a rodo, principalmente a luz azul, que é a luz que é mais emitida nos celulares, em telas no geral, né? Então, cara, ativa o filtro de luz azul no seu dispositivo, que você não vai ver como é que talvez você não melhore, né? Questão de retina Não mesmo, perder né? visão, né? O foda é que televisão não tem filtro de luz azul. Mas você pode comprar um. Você pode comprar um fora, deve ter. E, inclusive, eu tenho muita retina prejudicada, né? Por conta disso, né? E o meu óculos, né, que eu uso, ele tem filtro de luz azul justamente por causa disso. Outra alternativa também, faz um óculos com filtro de luz azul, né? Se você puder, porque normalmente é mais caro. Mas é um bom investimento para sua vista a longo prazo. E por conta da gente, e principalmente, né, por conta dessa dopamina instantânea que a gente tem com questão à internet, né, que não é uma coisa que a gente está acostumado, cara, a gente tá tendo meio que uma degradação do cérebro, né? Principalmente nos adolescentes, porque primeiro que a gente tem uma geração de pessoas extremamente impacientes, são pessoas assim, principalmente questão de absorver conteúdo, né? São pessoas assim que não têm paciência para absolutamente nada, principalmente para ler livro, e tipo, não é nem ter dificuldade porque tem alguma dislexia ou algo do tipo, não, é não ter paciência mesmo de pegar, ler um livro e, sabe, se concentrar, ou ver um documentário, ou ver vídeo. Tem gente que, tipo, mano, pra mim isso é o maior absurdo, tem gente que não consegue ver vídeo com mais de 5 minutos, tá ligado? A pessoa, ela não, sabe, é tipo, pra mim é tão normal, assim, consumir vídeo de, tipo, eu até gosto até de consumir vídeo de 30, 40 minutos, tá ligado? E as pessoas, elas, O impacto que o TikTok faz com as pessoas. sim, tipo, é esse conteúdo rápido, as pessoas, elas acostumaram demais com isso. Tanto que hoje em dia as pessoas, elas querem tantas coisas no instantâneo, tantas coisas no pronto, sabe? As pessoas... Isso reflete até na própria comida, sabe? As pessoas, elas comem miojo e elas ainda acham bonito, sabe? Fica falando assim, ai gente, eu só sei fazer miojo. Ai gente, só tem paciência pra comer miojo, tá ligado? Sabe, esse bagulho tão... Pelo menos pra mim é um bagulho meio absurdo, porque eu gosto bastante de cozinhar, né? Eu aprendi a cozinhar muito novo, né? Eu acho que eu devia ter o quê? Uns 9, 10 anos. Então daí, como pra eu gostar de cozinhar, pelo menos pra mim isso é um pouco absurdo, né? Não que eu tenha demonizando, não que esteja demonizando o miojo também, né? Tipo, miojo é gostoso, pá, te dá câncer? Dá, né? Mas o que não dá câncer hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo altamente... Que não vai te matar, né, hoje em dia. Exatamente. É tipo, é tudo tão cheio de conservante hoje em dia, tudo tão cheio de, tipo... Até vegetal tem agrotóxico, tá ligado? Então, tá ligado? Tudo vai te matar a longo prazo. Não é isso, a qualidade de vida nossa tá diminuindo. Muita culpa disso é da internet. Existem gráficos um pouco duvidosos, né, em relação ao que dizem que essa geração tá relativamente mais boa que os pais, que é uma coisa que eu escutei, cheguei a acreditar, mas eu pesquisei um pouco mais a fundo. E é uma coisa assim que eu vi que algumas realidades, alguns casos realmente fazem sentido, justamente por isso que eu falei, né? As pessoas, elas estão muito mais consumindo rede social, estão ficando um pouco mais dislexas, né? Por conta de muito tempo no celular, porque isso realmente afeta o cérebro, né? Ele fica mais lento, fica mais tal. Mas assim, no geral, se a gente for entrar em uma outra tipo de perspectiva, é a geração, pelo menos no Brasil, é a geração com maior número de alfabetizados, tá ligado? E lógico que a própria internet tem muita culpa disso, tá ligado? Tipo, a gente acaba, né, a gente tem muita
gente tem muito fácil acesso à informação, né? Só que, né, a gente cai muito naquele ponto lá também que muita da internet é muito usado para entretenimento e pouco para informação. Se você vê, tipo, tamanho dos canais de entretenimento em comparação a canais que tentam fazer conteúdos mais agregados a coisas mais didáticas, né? Mas assim, Sim. não que eu seja algum tipo de inimigo do entretenimento também, né? Tipo, eu sou uma pessoa que sou muito mais do ramo do humor, eu gosto muito de fazer piadocas. Inimigo do humor. A maioria do meu canal é focado mais no entretenimento, mas assim, né? Eu acho que a gente tem que saber balancear muito bem as coisas, né? Eu acho que é isso que falta pra essa juventude, né? Ter a cabeça de balancear as coisas, sabe? Ver a hora de fazer tal coisa, ver a hora de não fazer. Lógico que, tipo assim, quem tem problema, por exemplo, de TDAH, tem muita dificuldade principalmente nisso, né? Porque às vezes a pessoa não consegue muito bem organizar os horários. Às vezes a pessoa que ela tem problema realmente com procrastinação, ela tem muito problema. Às vezes ela até consegue organizar o horário, só que ela não consegue cumprir, tá ligado? Então, isso já são outras coisas, né? São coisas que... E é por isso que você não pode chegar a escrever um artigo falando que nem todo mundo precisa de um psicólogo. Porque daí essas pessoas, elas vão se sentir... elas não vão ser incentivadas a buscar uma ajuda pra poder... Tipo assim, já não basta os pais. Já os pais já têm uma cabeça super fechada. Alguns, assim. Sim. Não sei se os seus são assim. Mas muitos pais não veem que vale a pena levar o filho no psicólogo. Não, já é muito a minha ruim. família é completamente. Então, poxa vida, já não basta os pais. Já são velho, caduco, burro, não entra nada, cabeça de pedra. Escreve um artigo desse jeito, cara, pra quê? Não tem necessidade. Então, é tão... Hoje, né, eu ia ter consulta com psicólogo, né, acabou tendo que adiar, né, foi a minha primeira, né, porque eu comecei a passar pelo psicólogo agora, né, graças ao incrível funcionamento do SUS, e um parente, né, chegou em mim e falou assim, Parabéns pela conquista. Obrigado. E daí um parente chegou em mim e falou assim, mas por que você ia no médico de louco? Por que você ia no médico de louco? Você tá louco? Então é assim que a sociedade funciona, sabe? Falando meio que sério, meio que zoando, sabe? Sabe aquela coisa lá que você não sabe distinguir se a pessoa tá falando sério ou não? Tá ligado? Meio que nesse tom. Então, então a gente sabe, a gente tem todos esses problemas, ainda vem pessoas da área falando esse tipo de coisa. Que, mano, é até bom que pessoas que não precisam necessariamente de um psicólogo procurem um psicólogo, do que pessoas que precisam e não procurem, tá ligado? Então, fazer o que, tá ligado? Então, mano, outra coisa também, né? Muita questão da insônia agora, né? Tem... eu acho que foi quando o Kid Bengala, né? Ele foi no Flow que ele popularizou uma ideia. Que é isso? Não, a gente vai entrar... Muito rápido. A gente... Isso foi de 0 a 100 muito rápido. Não, a gente vai entrar num assunto muito brabo agora. Vai escalando ainda mais. Quando o Kid Bengala, ele foi no Flow, ele popularizou uma ideia que já tinha, né? Que é a ideia de que a cura, né, em muitos casos para insônia, é a masturbação, né? E cara, eu nem preciso, né, dizer que, cara, pelo amor de Deus, não. Fala de novo. O que ele falou? O Kid Bengala, ele foi lá e ele falou uma ideia que as pessoas já tinham, né? Só que daí ele falou, estourou ainda mais, que foi que a masturbação é uma cura, né, pra insônia. Nossa. Olha, eu vou falar assim, tá? De acordo com as pesquisas que eu fiz. Realmente,
realmente isso ajuda. Por quê? Porque depende, claro, depende muito de pessoa pra pessoa. Porque depois que você faz o ato, né, o seu corpo fica cansado, o seu corpo fica relaxado, porque você gasta muita energia naquilo, né? Então, é muita dopamina liberada, é muita... Enfim, é muitos hormônios do tesão aí liberado. Então, o seu corpo ele fica cansado, o cérebro ele entra em um modo de relaxamento. Isso realmente ajuda a dormir, isso realmente pode te ajudar na insônia. Só que o que acontece, cara? Isso pode acarretar em outro problema que é o vício. Porque, como eu já falei, isso libera muita dopamina. E o seu cérebro, ele vai querer essa dopamina de novo. Ele vai querer né, essa sensação de novo. Então daí você fica fazendo isso justamente também, né? Não só por causa da sensação, mas também pra curar a insônia. E você faz isso, pronto, você tá viciado em masturbação barra pornografia. Cara, da pornografia, cara, é muito complexo, assim, porque, tipo, existem pessoas que falam que não são viciadas, conseguem ficar um tempo sem fazer, outras pessoas falam que tem um vício muito grande. E também é um tabu do caralho esse assunto na sociedade, né? E é um assunto que, assim, as pessoas ignoram, que é um puta assunto que a gente tem que levar, principalmente nessa era da internet, né? Que é muito... É ridiculamente fácil você ter acesso a esse tipo de conteúdo. Tipo, literalmente, se você scrollar um pouco no Twitter, no Instagram, é muito fácil achar esse tipo de conteúdo, tá ligado? Então, assim, no próprio YouTube, tá ligado? Então, assim, é um conteúdo que ficou muito fácil acesso hoje em dia, e que as pessoas não conseguem ter controle, não se há conscientização, porque as pessoas acham que educação sexual é algo extremamente... Não sei, elas acham que educação sexual é incentivação a sexo. Eu nunca entendi quem pensa desse jeito pra começo de conversa. Não é assim que funciona, bicho. Não é assim que funciona. Não, com certeza não, mano. É A tipo... educação sexual, ela te informa. Exatamente. É isso. Ela vai te tirar dúvidas. Ela vai te informar como identificar um abuso sexual, o que é certo, o que é errado, em que momento fazer, o que momento não é muito bom fazer. Ela vai te ensinar como evitar certas situações, usar preservativo, a importância da prevenção. Usa a porra do seu preservativo. Você não precisa de criança gritando na rua, filha da puta. Enfim, tá. Então, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, é nítido que curiosidade mata o gato. Vamos ser sinceros. Então, tipo, mano, quanto mais a educação sexual for implantada, menos os mais novos, assim, vai ter tanta gana, né? Eu sei que não é uma regra clara, só que, tipo... Eu vou usar um exemplo aqui, Jaque. Quando você aperta forte o sabonete em barra, o que ele acontece? Ah, não tem força suficiente pra isso, mas eu suponho que ele amassa. Não é isso que eu tô querendo dizer. Deixa eu explicar melhor. Quando você segura um sabonete em barra um pouco forte, ele não escapa da sua mão? Escapa, não sei, eu nunca fiz isso. Jaque, você já tomou banho com sabonete em barra? Já tomei banho com sabonete. Caralho. Então, você tem uma memória do sabonete em barra ser um pouco escorregadio na mão? Com certeza, com certeza. Hoje eu fui Então, Então, eu sou burro. Mas enfim, então, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, quanto mais você... quando você segura forte o sabonete em barra, assim, molhado, ele escapa da sua mão. Qual é a alusão que eu tô querendo criar aqui, Jaque? Quanto mais você prende, mais a vontade de sair, mais a vontade de você soltar. Então, quanto mais você prende, vai prendendo, ai, não sei o que, não faz isso, ai, não, fica aqui, não, vou te trancar, sete chaves. Na primeira oportunidade que essa criança abrir a chave, ela vai fazer merda. exatamente. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não, eu entendo. Agora,
diferente de você segurar o sabonete embaixo com a mão aberta, assim. Normal, não vai sair. Olha, Tô depende. querendo. Se a pessoa Então. for Parkinson. Cala a boca, Jack. Você entenda a Eu metáfora. entendi, tô Tipo, entendendo. segura, cara, dá opção de escolha, explica, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso. Então você que vê o que é Exatamente. bom pra você. E a questão, né, da pornografia, que eu acho que assim, não teria tanta pessoa, tanto jovem, né, tanto adolescente consumindo pornografia, se não fosse algo extremamente tabuizado, tá ligado? Se tivesse mais, se fosse mais normal, tantas pessoas, tipo, não necessariamente consumir, mas as pessoas falarem sobre, as pessoas chegarem, falarem assim, se, as pessoas aconselhar mesmo, chegar assim e falar, mano, você pode ficar viciado vendo essa porra, tá ligado? Eu acho que teria bem menos, tá ligado? Se sexo também, no geral, não fosse um grande tabu, não teria tanta gente procurando a pornografia. Porque criança, principalmente adolescente, assim, é um bicho muito curioso. Daquilo você diz, quanto mais se esconde, mais a curiosidade aumenta, tá ligado? Tanto que tem uma teoria que diz que, assim, se para início de conversa o sutiã nunca tivesse sido inventado, provavelmente não... a mulher poderia ficar sem camisa que nem o homem fica, tá ligado? Porque quanto mais você restringe algo, mais proibido aquela coisa fica, mais as pessoas buscam por aquilo, tá ligado? Realmente. E você ficar, tipo... isso também... A gente vê muito isso com palavrão, né? Acho que o primeiro passo é o palavrão. Porque daí fica aquela coisa, né? O adulto tenta esconder o palavrão da criança, a criança tenta esconder o palavrão do adulto. Tá ligado? Sendo que os dois no final sabem que ambos sabem falar, tá ligado? E a criança, né? Por que, por exemplo, tanto o jovem vê um seriado que o cara fala a palavra a cada 2 segundos e acha isso muito engraçado? Porque aquilo lá foi ocultado dele, aquilo lá foi dado como proibido e ele quer esse pagado. Eu não sigo as regras. E daí ele vai pesquisar isso, ele vai consumir isso. E com sexo, a pornografia, a mesma coisa, tá ligado? É muito lance da curiosidade ou do proibido, tá ligado? Muita pessoa fuma maconha porque maconha é proibido, tá ligado? Porque quer se pagar de tipo assim, eu não sigo as leis, tá ligado? Se legalizar a porra da maconha, vê quanta gente não vai parar de fumar, tá ligado? Ou quanta gente que não vai ser incentivada a fumar porque vai ter vontade de fumar porque não é algo proibido. Então assim, eu acho que tipo, pra muita coisa, droga, masturbação, sexo, essas coisas, eu acho que tem que ter uma... Acho que não adianta você ficar escondendo da criança. Eu acho que você tem que ter a conversa, tá ligado? É tipo... É que nem tem um show, né, nos Estados Unidos de um cara que... Ele é meio que Lost Media, eu não sei exatamente o nome. E tem... Na época que teve lá o assassinato do presidente, eu não vou lembrar em qual época, mas que daí... Direto nos jornais tava passando aquilo e daí, né, as crianças estavam muito expostas àquilo, né? E daí os pais não sabiam direito como falar sobre. E daí no desenho eles simplesmente chegam e falam assim, assassinato é quando alguém mata outro alguém porque existem pessoas más no mundo. Sabe? Eu acho que não custa você ter esse tipo de conversa com a criança, tá ligado? Acho que não custa você falar esse tipo de coisa pra criança, pro pré-adolescente, etc. Porque se ele não descobrir por você, ele vai descobrir sozinho. E às vezes ele descobrindo sozinho vai ser muito pior, porque ele não vai ter controle daquilo. Porque ele é porra de um adolescente. Adolescente é merda. Adolescente não sabe, não tem controle das coisas. Adolescente tem que morrer. Exatamente. Tá ligado? Então, cara, então sei lá, mano, quanto mais tabus. Eu odeio esse termo tabu, mas é o termo que eu conheço pra falar dessas coisas. Quanto mais esses tabus a gente for quebrando na sociedade, melhor, tá ligado? Pro nosso próprio desenvolvimento. Quebra o tabu, mano. Esfarela esse tabu. Joga na cara de todo mundo. É isso aí. Exatamente, mano. É assim que a gente. assim que a gente continua. E. Quer acrescentar algo? Falei demais. O povo já deve estar cansado da minha voz já. Tem o seu momento pra brilhar já, que você é incrível, você fala bem, entendeu? Eu
Eu tenho duas palavras pra dizer. Parabéns. É isso que eu tenho pra te dizer. E foi perfeito. O que eu tenho pra dizer, a cura da insônia é você parar de ficar mexendo no celular até pegar no sono. É verdade, com certeza. Para com isso. Quando chegar perto da hora de dormir, desliga a luz forte. Já deixa num abajurzinho, uma luz fraquinha. Liga o celular, deixa desligado, coloca pra carregar. A novinha no WhatsApp não vai te mandar boa noite, então dorme. Vai. Entendeu? O cara que você falou numa festa de quinta-feira não tá interessado em você. Isso foi extremamente específico. Nela? Por que numa quinta-feira? Eu não fui numa festa de quinta-feira. Não foi? Tô ok. Não fui. Conheci o cara no sábado, você acredita? Zoando. Brincadeira, Ah, gente. Piada. Piada, gente. Ah, mas vocês são tão fofos juntos. Fica quieto. Fica quieto. Vamos mudar de assunto. Vamos, vai. Continuando. E a cura da insônia é você desligar cura? essa porra do celular, você fechar os olhos, você dormir. Sabe uma coisa que ajuda muito na insônia? Sem O meme? quê? Você rezar. Porque, tipo, quando você reza, você tá entrando em um estado de meditação. Então seu cérebro tá relaxando, tá ligado? Pode falar de novo que saiu tudo travado aqui pra mim. Fala de Puta que novo. pariu, eu acho que a internet já tá ficando cu já, mas enfim, espero que não seja tão ruim. A cura muito pra insônia que funciona um pouco é você fazer oração ou meditações no geral, porque quando você tá fazendo uma oração, você tá meditando. Quando você medita, o seu cérebro ele relaxa, tá ligado? Então isso Sim, é ajuda muito. muito bom também. Você pode escutar SMR também, mas eu acho estranho, eu não consigo relaxar com SMR. Fica todo... Eu não consigo ASMR. Assim, se for a ASMR de gente, não dá, não me desce. Agora, se for um ASMR mexendo em gelo, eu gosto, eu consigo. Por que especificamente em gelo? É que é relaxandinho, relaxante. Eu acho que o único ASMR que funcionou um pouco foi de gente desenhando. Não sei, o barulho do lápis pra mim é muito satisfatório. Ah, sim, é muito bom também, eu gosto. Gosto muito, é muito bom. Super apoio. Muito Então é bom. isso aí, gente. Eu acho que no final a cura, né, todos os problemas do jovem é queimar o celular. Vamos destruir toda a nossa tecnologia e retornar ao macaco imediatamente. Jovem, no geral, assim, tem que se acalmar um pouco. Com certeza, com certeza.